Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural, de volta à Conexão Rural GM Pasto aqui pelo canal do Boi. E o programa de hoje traz informações importantíssimas para você que quer conhecer as cultivares que a GM Pasto comercializa. As principais características da cultivar BRS Panicum Tamanni é o destaque do programa de hoje. E você vai conhecer também a semente Select GM Pasto, uma nova apresentação que a GM Pasto coloca no mercado. E ainda, você pode encontrar representantes da GM Pasto bem pertinho de você e nós vamos destacar no quadro GM Pasto ao seu alcance, onde tem um representante aí na sua cidade, no seu estado. E também informações sobre a VDTec Multi, o nosso balcão de vendas para você fazer bons negócios. Nossos convidados para bater um papo e falar sobre esse assunto, as principais características do BRS Tamanni, a Liane Yankee, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Bom te receber aqui, viu? Muito obrigada. Daniel Diraime, nosso gerente de vendas, que participa do programa também, que vai falar da importância dessa cultivar. Daniel, bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia, Liane. Bom dia, produtor rural. Com certeza, trazer mais uma vez informação a respeito das cultivares, das opções que os produtores têm na hora de diversificar as pastagens, ter informações é muito importante. Escolher corretamente a cultivar é fundamental para que o produtor tenha um excelente resultado. E hoje aqui no Conexão o produtor vai ter informação do Panicum Tamanni, primeiro híbrido de Panicum da Embrapa. Com certeza muita informação e formas de utilizar ele no campo. Então fique atento e aproveite as condições. É isso mesmo, Daniel Diraimo. Nós vamos falar então sobre o BRS Tamanni. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte ao longo dos últimos anos, no lançamento de novas cultivares, como esse que vamos falar durante o programa, num consórcio com a Unipasto, que é a união das empresas sementeiras que fomentam a pesquisa para que você tenha um capim de alto padrão e de alta qualidade. Não só o BRS Tamanni, mas outras cultivares também lançadas nos últimos anos, que a gente pode rapidamente aqui até destacar para os amigos, não é, Daniel? Quantas cultivares lançadas pela Embrapa e que hoje estão nos campos de produção do Brasil? Primeiro foi o Piatã, depois o Tupi, que hoje não é mais comercializada, o Tamanni, o Paiaguás, o Ipiporã e o Zuri. BR Zuri e recentemente a BRS Quênia. Quênia. Todos esses com consórcio com a Unipasto, é isso? São 7 materiais, pânicos e braquiárias dessa parceria Embrapa Unipasto, e algumas empresas então que fazem parte da Unipasto são as empresas que comercializam e colocam ela à disposição do produtor rural. Bom, Daniel, comercialmente, qual a importância de novos lançamentos? Éder, é fundamental o produtor ter várias opções, de acordo com o tipo de solo, o nível de tecnologia, para que tipo de produção ou exploração que o produtor tem. O Brasil é muito grande, então a gente tem uma variação de clima, variação de solo, de aptidão que o produtor vai utilizar e também as necessidades, se é pecuária de corte, pecuária leiteira, ovinocultura, para tropa, por exemplo. Então é necessário o produtor ter opções de forrageiras dentro da propriedade para poder resolver todos esses problemas e a gente fala assim, ser menos generalista e ser mais especialista. Com essas opções de forrageiras, nós técnicos sabemos que a gente consegue levar o produtor rural essas informações e o produtor também consegue aproveitar mais o solo, as condições que ele tem na propriedade. Legal. Bom, antes da gente bater um papo efetivamente com a Liane Yankee e também com o Daniel Diraime sobre o assunto de hoje, que é o BRS Tamanni, uma dessas cultivares lançadas pela Embrapa Gado de Corte ou desenvolvida pela Embrapa em consórcio com a Unipasto, nós vamos ver agora um vídeo que fala justamente do Tamanni e depois a gente vem aqui e bate um papo com a Liane para a gente entender um pouco melhor quais são as características fundamentais para o desenvolvimento dessa cultivar. Bom, a gente já pode adiantar aqui que é uma cultivar com alta produtividade, vigor e valor nutritivo e também tem a facilidade e a flexibilidade de manejo. Mas assista na matéria, veja aí. A cultivar BRS Tamanni, primeiro Panicum máximo híbrido desenvolvido pela Embrapa, tem alto valor nutritivo, porte baixo, fácil manejo e ótima cobertura de solo. A cultivar é apontada como uma opção para a diversificação de pastagem no bioma cerrado.
Nos ensaios de pastejo realizados pela Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, avaliou-se durante 3 períodos de seca e 2 chuvosos o desempenho animal, a produtividade e a taxa de lotação. Em ensaio de pastejo com animais machos da raça Nelore, na fase de recria, nós observamos um ganho de peso de 800 gramas por animal dia. Já no período seco, esse ganho ficou com 275 gramas por animal dia. A taxa de lotação no período chuvoso ficou em 6 cabeças por hectare e durante o período de avaliação a produtividade foi de 680 kg de peso vivo por hectare. A cultivar BRS Tamani destaca-se pelo seu potencial de produção e boa qualidade nutricional. Em ensaios realizados pela Embrapa, a cultivar BRS Tamani produziu aproximadamente 15 toneladas de matéria seca de folha por hectare ano. Em diferentes locais foi observado que na forragem produzida cerca de 90% eram folhas. Sendo uma gramínea com muitas folhas e perfilhos, a BRS Tamani deve ser manejada preferencialmente sob pastejo rotacionado. Para o manejo conduzido em lotação rotacionada, a altura recomendada para a entrada dos animais no piquete varia de 40 a 50 centímetros. Já para a altura de saída dos animais do piquete, esse valor deve estar entre 20 e 25 centímetros. Com previsão de chegar ao mercado a partir de agosto deste ano, a BRS Tamani foi desenvolvida em parceria com a Unipasto e é resultado de um trabalho conjunto, sob a coordenação da Embrapa Gado de Corte com as unidades Embrapa Acre, Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuária Sul e Embrapa Rondônia. Muito bem, informações do BRS Tamani e um agradecimento especial à Embrapa Cerrados, lá no Distrito Federal, que nos cedeu essa matéria. Bom, a gente já viu um pouquinho, né, do BRS Tamani, mas precisamos entender um pouco mais e conhecê-lo um pouco mais. Bom, para a gente ser bastante pontual, o que é o BRS Tamani? Então, a BRS Tamani é uma forrageira, um pânico máximo, que foi desenvolvido pela Embrapa Gado de Corte, testada pelos parceiros, né? E lançado então para os pecuaristas. Ela é uma cultivar de porte baixo, então o porte é semelhante com do Maasai, né? É um capim baixinho, de folhas finas, apesar de que ele pode ser um pouco mais alto e um pouquinho mais largas as folhas do que o Tamani. As folhas não têm pelinho, já o Maasai tem bastante pelo, né? Então é um capim muito folhudo, muito bonito, assim, né? Até ele recebeu o nome de Tamani, porque a gente gosta de homenagear a África, né? Da onde esses materiais se originaram. E Tamani quer dizer, na língua que se fala na África, quer dizer precioso, desejável. Então é um capim realmente que ele tem um apelo visual muito bonito. Tá certo. Bom, Daniel, alguma... É bom falar, Éder, que o pânico é da família do Mombasa, da família do Tanzânia, né? Só que, como a Liana falou, de porte menor, o que principalmente para algumas categorias animais ou até para a questão de manejo é importante. E a questão de muita folha, né? Essa questão do próprio nome, como ela citou, essa quantidade de folha, e folha é o que engorda o animal, que é o que vai produzir carne, é o que vai produzir leite. Muitas vezes o produtor espera o capim crescer demais e acaba perdendo qualidade. No caso, o próprio Tanzânia e Mombasa são capins que apresentam caule, né? Uma grande quantidade de caule, o que não é o que produz carne e produz leite. Então é muito importante o produtor ter essa relação. Às vezes fala, mas é um capim baixo, vai ter pouca produção. Não, é um capim de alta produção e de excelente qualidade, que é a parte de folha, que é a parte mais importante para os animais. Então, é um capim realmente, como ela falou, que enche os olhos e enche a pastagem. E aí nós temos algumas imagens dele, Éder. Realmente é um capim muito bonito, muito interessante e que veio realmente para nos ajudar a trabalhar algumas situações aí dentro das propriedades. Que situações? Eu acredito o seguinte, principalmente para os equinos, para os ovinos, áreas onde o produtor quer alta produtividade, onde o produtor vai intensificar manejo, vai repor nutriente ou fazer uma área mais intensiva. Lembrando que os pânicos são, de maneira geral,
indicados ou recomendados para áreas de melhor fertilidade e também onde o produtor vai fazer essa intensificação da pastagem, então pastejo rotacionado, onde vai colocar nutriente ou repor nutriente ou até mesmo fazer uma alta adubação, porque ele responde a solos de alta fertilidade. Então esse é o tipo de condição que o Tamani vai nos ajudar a ter essa opção, onde o produtor vai conseguir produzir bastante folha, e essa folha é o que vai produzir carne, é o que vai produzir leite. E muito importante o seguinte, é um capim que, no que nós já vimos no campo, é um capim de fácil manejo, pela questão da composição dele, por apresentar bastante folha, é um capim que ajuda o produtor, porque a gente sabe, você depende do clima, muitas vezes programa a entrada dos animais e não consegue colocar naquela data, então é importante também ter um capim, como é o caso do Piatã em relação ao Marandu. É um capim que, se porventura não conseguiu manejar, não perde. É um capim que não entolcera ou não perde qualidade rapidamente. Então, eu estou falando, mas não sei se Não, ela pode concordar, discordar com você, não tem problema não. Liane, eu estava aqui, enquanto o Daniel falava, eu estava pensando aqui sobre a questão do desenvolvimento de uma cultivar. Porque nós não vivemos no laboratório e nem na pesquisa como vocês vivem. Produtor, muito menos. A gente só vai conhecer, né, o capim depois de lançado, depois que ele está no mercado, e a gente só olha dali para frente, não olha dali para trás, né, Daniel? Como é que é esse trabalho para desenvolver um capim, para obter um capim? Como é que funciona esse processo todo? Então, no caso do pânico máximo, né, na espécie, né, que é do capim colonião, nós recebemos da África, na década de 80, uma coleção que foi coletada lá no centro de origem, né? Ou seja, onde os capins nasceram, que foi no Quênia e Tanzânia, onde essa espécie nasceu. Nós recebemos mais de 400 tipos diferentes desses materiais. E como o Daniel já falou, né? Primeiro foi lançado o Mombasa, depois o Tanzânia, depois o Maasai, depois o BRS Zuri, né? E agora a gente está entrando na era do melhoramento genético. Então, como que é o processo? Primeiro a gente avaliou toda aquela coleção, lado a lado, com repetição, com 2 níveis de adubação, sem e com adubação. Nós selecionamos os melhores e dali a gente planta em ensaios regionais. Então, normalmente de 5 a 7 locais, hoje em dia dentro das unidades da Embrapa. E aí os melhores, então, a gente faz uma avaliação sob pastejo. E para poder comercializar a semente, quando a gente já selecionou, gostou do material, a gente tem que comunicar no Ministério da Agricultura e registrar o material. Para registrar, nós precisamos dos resultados de 2 anos de avaliação com cortes e 2 anos de avaliação sob pastejo em cada bioma para qual a gente vai lançar o material. Não é tão simples como a gente imagina. Não é tão simples, Depois de pronto fica fácil, né? Então, normalmente assim, 2 anos da avaliação inicial. 2 anos de pesquisa. 2 anos de experimentação. Em parcelas pequenas, onde tem ou germoplasma, ou seja, aquele banco de genes, né, os tipos diferentes que a gente recebeu, ou agora os híbridos, que a gente faz cruzamento, então avalia os híbridos, né? E depois mais uns 2 anos em ensaios regionais e mais uns 2 anos sob pastejo. Só que quando eu falo 2 anos, não é 2 anos, porque tem o ano do plantio, tem o ano da multiplicação de sementes, depois normalmente a gente deixa mais tempo para ter certeza, né? Então o capim pode levar até 20 anos. Bom, né? A gente tem muita curiosidade sobre esse assunto, a gente vai voltar a tocar nessa questão do tempo de pesquisa até chegar ao produtor rural, porque tem muita coisa para a gente ainda aprender e entender sobre essa cultivar aqui com a Liane Yankee, da Embrapa Gado de Corte, que desenvolveu todo o processo para o lançamento dessa cultivar. Mas agora nós vamos conversar com o Guilherme Beretta, que está doido para falar ali no nosso balcão de vendas, e a gente estava aqui segurando um pouquinho, viu, Guilherme? Desculpa aí, viu, Guilherme? E o Guilherme hoje recebe o Vanilson Soares, que também é representante da GM Pasto, e os dois estão no balcão de vendas para falar justamente daquilo que a GM Pasto sabe fazer de melhor, produzir sementes para você. Guilherme, bom dia. Olá, amigo produtor rural de todo o país, muito bom dia, Éder Campos, bom dia a você que nos assiste, bom dia aos seus convidados também. Hoje no Balcão de Vendas, novidades à vista, nós vamos falar sobre Semente Select, um material que a Germe Pasto lançou recentemente e que traz realmente toda a tecnologia de produção de semente. Comigo aqui no Balcão de Vendas, o Vanilson Soares,
que é um dos integrantes da equipe de venda da Germipasto. Então, quando você entrar em contato, ele vai ser uma das pessoas que vai fazer o atendimento a você. Muito bom dia, Vanilson. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom, olha, nós vamos falar exatamente como eu já disse sobre a semente Select, esse material que a Germipasto lançou nesse ano de 2017, inclusive todas as 19 cultivares inserida na semente Select e traz toda a tecnologia de produção, como eu já disse. Uma semente que tem, né, Vanilson, mais de 90 pontos de pureza, a escarificação. Fala para nós um pouquinho sobre esse produto. Todo o preparo e tratamento nessa cultivar, nessa semente, para ela chegar nesse padrão, Guilherme, de Select, é uma evolução formidável. Isso daí ela já é antiga nossa incrustada, que hoje se chama Select, que evoluiu, tem mais pureza, tem mais germinação, é uma semente com mais vigor, mais fácil a plantabilidade, uma semente mais homogênea também, Guilherme. Até na distribuição, ela é muito mais fácil de utilizar também. Tudo isso, viu, Vanilson, pensando no produtor rural, na facilidade e na garantia de você ter um produto de excelência e que todo esse esforço da Germipasto vai garantir aí uma boa formação na sua pastagem. Os telefones já estão na sua tela, pega o telefone agora mesmo, entre em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que nesse sábado nós estamos até às 12h30, horário de Brasília, para fazer o atendimento a você. E durante a semana também, né, no horário comercial, toda a equipe à sua inteira disposição. E lembrando, né, Vanilson, que a Germipasto não faz distinção da questão do atendimento. Então você que precisa de pequenas quantidades até grandes quantidades, nós vamos atendê-lo da melhor forma possível, né? Inclusive, a Germipasto tem parceria com vários transportadores. É isso aí mesmo, Guilherme. Então hoje, o cliente que está em Minas, no Pará, Rondônia, Mato Grosso, a partir de 20 quilos, nós entregamos, Guilherme, lá na residência dele. Claro, acima de... preciso de um X, Guilherme, para tantos hectares. Nós vamos entregar na propriedade, que não dá para receber na cidade. Vamos arrumar um jeito de entregar na propriedade do cliente também. Então, a partir de 20 quilos, você que está aí precisando de 20, de 100 quilos, liguem. Pode ligar que a equipe vai estar pronta para atendê-los. Não perca tempo, 19 cultivares, 3 apresentações, além da semente Select. Você também pode optar por uma semente convencional ou também semente de 80 de valor cultural. Todo esse material à sua inteira disposição. E talvez um dos grandes diferenciais da Germipasto, Vanilson, é justamente a empresa ser produtora da sua semente de pastagem. Isso facilita praticamente quase tudo, né? Isso é muito bom, Guilherme. Por quê? Quando um cliente ele liga atrás de uma cultivar, ele às vezes está procurando, às vezes ele é atendido por um representante, por uma revenda, e não tem na região dele uma cultivar naquela 5 que ele precisa. E na Germipasto ele pode ligar e ter certeza que ele vai encontrar. Tem garantia de encontrar todas as cultivares que ele precisa realmente. Opa, já fazer um pacote, já vai a compra inteira, não pela metade, né, Guilherme? Exatamente. Então, essa é Olha, garantia de sementes de boa qualidade, garantia de um atendimento exclusivo Germipasto, independente da quantidade que você precisa. Sem dúvida nenhuma, é a empresa que vai fornecer as melhores sementes do mercado nacional para que você tenha aí uma boa formação. Agora é contigo, produtor, é pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e aí também na sua tela um segundo número 0800 647 0050. Se você preferir, quiser mais informações, basta você acessar o nosso endereço eletrônico, o germipasto.com.br. Mídias sociais, a Germipasto também está presente tanto no Facebook como também no Instagram. Inclusive lá você vai observar várias fotos de eventos que a empresa participa e no YouTube centenas de vídeos à sua inteira disposição. Muito bem, obrigado Guilherme Beretta, obrigado Vanilson Soares. E enquanto eles falavam ali sobre o balcão de vendas, a gente vai conversando aqui e descobrindo algumas coisas, né, Daniel? Que a gente pode até comentar, os segredos de estado aqui. E a Liane, como pesquisadora, ela é chefe da equipe que desenvolveu o Tamani, mas o trabalho dela é muito mais, um pouco para trás do Tamani, né? O Mombaça, o que mais você trabalhou? Desenvolvimento de quais outras cultivares? Mombaça? Mombaça, Tanzânia, Maasai. Todos passaram pela sua mão? Sim. Todos passaram na minha mão. Eu fui contratada, na verdade, para ser a contrapartida brasileira de um convênio que foi feito com a França. E nós recebemos essa coleção da França, né? Então foram os primeiros anos. Aí eu trabalhei com o francês e depois, quando ele foi embora, eu continuei o trabalho. O trabalho dele. Bom, e chegamos hoje aqui. Bom, o nosso bate-papo é bastante interessante porque eu volto naquela afirmação, né? A gente não sabe o que acontece depois que está plantado, que está no campo e o animal está comendo, a gente não sabe o que aconteceu dali para trás, né? E tem muita coisa para chegar
ao processo de produção. Quanto tempo, em média, leva para colocar um capim? Você falou que em até 20 anos para colocar no mercado. Se correr muito, dá para lançar em 10, 12 anos. Isso começando do início, né? No caso do Tamani, a gente acabou levando um pouco mais, porque ele foi cruzado, né? O cruzamento foi feito em 1992. E aí nós colocamos ele no campo, olhamos, selecionamos. Como a gente estava trabalhando em outras coisas, ele também ficou... A gente não trabalhou o tempo todo nele, né? Então, por isso que levou mais tempo, né? Isso é importante, Éder, porque muitas vezes, quando chega o material até nós, e quando nós levamos ao produtor, muitas vezes o produtor tem um certo receio, que é natural e nós temos que respeitar e faz parte, com certeza. E muitas vezes o produtor, vou testar o material. Então, assim, já foi testado, né? Exatamente. Então, é importante isso, né? A Eliana comentou, ainda mais todo esse tempo ser colocado em mais de uma unidade da Embrapa, poder justamente os climas são diferentes. Deixa eu entender essa questão. Quando vocês estão trabalhando no lançamento de uma cultivar, todas as unidades da Embrapa participam do desenvolvimento dessa cultivar? Isso, não todas, né? Assim, de interesse no caso dessas cultivares foram 6 unidades da Embrapa. Tá. Em quais regiões do Brasil? Todas as regiões do Brasil? Foi quais biomas? Pronto, foi mais fácil. Bioma acaba sendo mais Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e... Árido não? Semiárido não, porque aí é muito seco, né? O pânico não é bem você já sabe aonde ele se adapta melhor. E ele foi testado também no Rio Grande do Sul. A BRS Tamani, porque tem uma demanda muito grande para materiais de verão lá. Né? Então, e o que se descobriu de qualidade do BRS Tamani? Então, a Tamani, como o Daniel já falou, né, ele tem uma exuberância de folhas muito grande, mas além disso, a folha tem uma alta qualidade. Então, comparado com essas cultivares que estão no mercado, o Tamani ela bate em termos de proteína e de digestibilidade. Tá. Falando em comparativo, o Daniel até me pontuou essa questão. Todas as vezes que tem um lançamento ou um desenvolvimento de uma cultivar, tem um comparativo com uma outra cultivar, não é isso, Daniel? Qual foi a cultivar que vocês utilizaram para fazer comparativo? No caso, como a Tamani é de porte baixo, então a gente comparou com uma do mesmo porte, que é a cultivar Massai. Então a cultivar Massai já está desde 2001 no mercado, né? Então ela já tem muita gente que conhece, né? Então a ideia é fornecer um tipo diferente, mas com vantagens, né? Daniel. Realmente é uma opção muito interessante, como a Eliana falou, questão de qualidade de folha, né? Porque é o que de fato produz carne e o que produz leite. Então, os produtores nas áreas mais intensivas, como você falou, no próprio Rio Grande do Sul, onde o produtor, de fato, no inverno ele tem oferta de forragem, no verão ele não tem muito o que oferecer, então é uma opção interessante. Pânico também tem o crescimento rápido, a formação rápida, isso é importante. E nas demais regiões, onde o produtor for intensificar, for trabalhar com um pastejo rotacionado, for repor nutriente, é uma excelente opção. E além da questão de qualidade, eu considero essa questão também de manejo muito importante. Sim, Na prática é muito complicado manejar pasto, então é muito importante. E ele tem também uma característica interessante, que como ela a BRS Tamani é um capim precoce de florescimento, então ela floresce já a partir de fevereiro. E o Massai ele vai florescer a partir de março, abril. Então, só comparando, né? Quando o Massai floresce lá no fim da estação, já está seco, né? Então, como ela floresce, a qualidade do pasto cai muito. E já com o Tamani não acontece isso, porque ela floresce em fevereiro e aí ainda está chovendo muito, está colocando muita folha nova, fresca e tal, então você não perde a qualidade. Bacana, bom. Ou, em outras palavras, você consegue entrar mais no período da seca com uma pastagem de melhor qualidade. De melhor qualidade. Bom, isso é importante, essa informação muito importante para o produtor rural, porque o produtor justamente busca esse tipo de cultivar preocupado com o período seco, né, com cultivares que vão manter o teor de proteína para que o gado continue ganhando peso. Bom, e a gente vai ver agora
um cliente satisfeito de Germipasto, o produtor rural Sadi Rossetti, da Fazenda São Jerônimo, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele adquiriu o pânico Tamani e se tornou mais um cliente satisfeito de Germipasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Meu nome é Sadi Rossetti, nós temos fazenda aqui no Itiquira. Nós criamos Nelore, temos um plantel de PO, temos crioulo e nós somos clientes do Germipasto. Esse ano nós compramos a semente do Tamani. Eu plantei, ficou 8 dias sem chuva, nós achávamos que tinha perdido o pasto já. E a primeira chuva que deu, veio tudo, tá a coisa mais linda lá, os potros já estão em cima, tá todo, e nós somos muito felizes com ele. E somos cliente da Germipasto há muito tempo. Gostamos dela. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germipasto, o seu Sadi Rossetti, Fazenda São Jerônimo. E agora chegou a hora, mais uma vez, do nosso balcão de vendas com o Guilherme Beretta. Ele está com o Vanilson Soares e eles vão falar agora sobre uma máquina que revolucionou o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil. Se você pensou VDTEC, você está certíssimo, viu? A VDTEC mudou o jeito e melhorou as condições de plantio. É ou não é, Guilherme? Olha, Vanilson, eu queria uma dessa aqui, e você? Ah, Guilherme, eu também. Eu te falo a verdade. Quem tem uma máquina dessa aqui hoje já sabe o resultado que ela proporciona para o cara. Então, o cliente que tem ela lá, com certeza, já está fazendo a propaganda para os amigos. Isso eu garanto. Olha, meu amigo, eu estou aqui muito bem acompanhado com a VDTEC Multi, uma máquina que tem grandes propósitos para você. O primeiro deles é justamente a melhoria da distribuição de semente de pastagem. Uma máquina elétrica ligada aí na bateria do trator e que traz toda a qualidade de produção de máquina da Germipasto. Outro grande benefício, né, Vanilson, é justamente a questão da economia. Por ser uma máquina elétrica, nós aconselhamos e ela tem essa opção de você colocá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí nós temos semeadura e incorporação na mesma operação, economia de pelo menos R$50 por hectare. Olha, Vanilson, aquele produtor que está nos assistindo, né, e realmente ele precisa da VDTEC, é isso que ele precisava, que faltava para ele coroar o plantio dele. O que ele precisa fazer? Quais são os números do telefone? Primeira coisa, ligar no nosso 0800, que é 0800 647 0050, ou pode ligar diretamente na nossa central aqui em Campo Grande, que é o 067 3389 6700. Que toda a equipe Nota 10 vai estar preparada para atender você e tirar suas dúvidas, com certeza. Ô Vanilson, essa máquina é produzida pela Germipasto? Pela Germipasto. Essa máquina, ela não é comprada e revendida, ela é feita por nós mesmos da Germipasto. Então é uma máquina que foi estudada, foi desenvolvida pela Germipasto e é vendida pela Germipasto também. Então, se o cliente já tem, Guilherme, ou outro vizinho está querendo, liga na nossa central de venda, procura as informações que nós estamos à disposição para informar isso para eles. Peraí, Vanilson, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que toda a parte de assistência técnica e reposição de peça é com a Germipasto? É, com a Germipasto, Guilherme. Não é com dificuldade. Às vezes o cliente está lá, poxa, eu preciso de uma máquina dessa. E a manutenção? Essa máquina nem dá manutenção, Guilherme. Então, se precisar de uma peça que seja um parafuso, a Germipasto tem disponível. Olha, prática, econômica e versátil. Essas são as qualidades da VDTEC, uma máquina muito pequena, muito compacta e que vai finalizar o seu plantio com chave de ouro, sem dúvida nenhuma. A única elétrica do mercado, específica para semente de pastagem e que traz toda a tecnologia e qualidade de produção da Germipasto. Como a gente sempre diz, mais uma máquina agregada aí ao nosso portfólio. Então fique à vontade, você produtor rural, pega o telefone e entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Também convênio com várias transportadoras, né? Não importa o local do Brasil que ele esteja, nós vamos mandar essa máquina. Vamos entregar em qualquer lugar que ele esteja, Guilherme. Às vezes o cliente já até comprou a semente na região dele e precisa da semeadora. Precisou da semeadora? Eu garanto, Guilherme, 10, 12 dias úteis, dependendo da região ou local que ele esteja, nós vamos entregar a VDTEC para ele lá. Olha, não perca tempo e lembrando também que o mais legal da VDTEC, além de todos esses atributos, todas essas qualidades,
você pode utilizar com diversas finalidades. Por exemplo, você que tem adubo granulado, você pode utilizar também a VDTEC. Aquele produtor que não comprou, já comprou a semente, mas não comprou a apresentação de sementes puras ou incrustada, né, comprou uma semente convencional, você pode também estar utilizando com a VDTEC Multi. Então não perca tempo, pega o telefone, a Germipasto inteiramente à sua disposição. Operadora 67 3389 6700 e também aí um segundo número na sua tela, 0800 647 0050. O nosso site também, Vanilson, qual que é? www.germipasto.com.br. Redes sociais também a Germipasto presente, Facebook como também Instagram e no YouTube, né, o canal de vídeos da internet. Você é muito simples, né? Coloca lá Germipasto ou então VDTEC Plus, você vai ter acesso a todo esse material. Bom, Vanilson, é isso aí que nós tínhamos para apresentar, É isso aí, né, nesse balcão de vendas. Até o próximo. Até. Valeu, Guilherme Beretta, obrigado também ao Vanilson Soares. Continuem aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais balcão de vendas, viu? E agora vamos conhecer a força de vendas da Germipasto espalhada por todo o Brasil. Vamos em especial aqui para o Mato Grosso do Sul, a cidade é Sonora. O quadro Germipasto ao seu alcance traz agora a representante Danúbia Alves de Souza. É a Germipasto ao seu alcance, veja aí. Oi pessoal, eu sou a Danúbia Alves, sou representante da Germipasto, estou aqui para atender todos vocês com muita satisfação, na região de Sonora, Itiquira, Coxim, Pedro Gomes e região. Conto com vocês e o meu telefone é 67 9651 9777. Um abraço a todos vocês. Muito bem, Germipasto ao seu alcance. Um abraço para a Danúbia Souza, nossa representante em Sonora, aqui no Mato Grosso do Sul. Olha, uma dica para você importante. Se você quiser saber onde tem um representante da Germipasto, aí na sua cidade, no seu estado, faça o seguinte. Entra no site da Germipasto, na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br, acha ali o mapa do Brasil ou procure no menu Representantes que você vai saber onde tem um representante bem pertinho de você. Caso precise falar com a gente, pega o telefone, pode ligar 0800 647 0050. Bom, nós voltamos a bater um papo aqui com a Liane Yankee, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, também com o Daniel Diraim, nosso gerente comercial, gerente de vendas da Germipasto. E o assunto hoje é bem pontual. Estamos falando sobre a cultivar BRS Panicum Tamani, lançamento da Embrapa em 2015. E a gente já trouxe aqui várias informações, em especial sobre o porte do Tamani, comparativo com o Massai. E talvez por isso, Liane, a gente está até vendo aqui nas imagens, animais de pequeno porte, né? É o Tamani que está aqui mesmo? É Tamani, né? Tamani. Animais. Vocês pesquisaram o uso do Tamani no manejo para animais de pequeno porte? Também para pequeno porte? Na verdade não. A nossa pesquisa é toda com gado de corte, né? Embrapa Gado de Corte e parceiros. Mas tem esse componente dos ovinos, né? Então, eu acho que ele serve também para os ovinos. Por conta que o Massai é indicado para ovinos e caprinos, é o Massai. E ele parece um pouco em termos de porte com o Massai. Inicialmente o Massai também era só para bovinos, né? Aí depois entraram os ovinos e o Tamani também. Então agora ele está sendo muito procurado para ovinos. Justamente pelo porte, né? Exatamente pelo porte, só que nós não baseamos a nossa pesquisa nisso. Claro. Né? E o outro componente também, então parece que com ovinos ele está indo muito bem. E as pessoas também estão gostando muito dele para equinos e muares. Só que eu tenho que deixar um recado aqui, né? Que a Embrapa, ela não está recomendando o uso com equinos e muares. Então, quem for usar é por conta e risco. Por que isso? Porque já existem muitas mortes de equinos e muares, principalmente na região norte do país, pastejando outras cultivares de pânico, que é Tanzânia, Mombasa. A gente às vezes escuta alguma coisa com Massai. Então, assim, nós não temos a capacidade dentro da Embrapa de avaliar esses materiais para equinos.
Então tem que ser uma pesquisa muito bem fundamentada, muito bem. Nós não temos condições. A Embrapa né? é gado de Então, corte, né? Não é gado de corte, tá certo. Agora, os equinos pastejam muito bem as cultivares de pânico e assim, pelo menos a Tamani não se tem escutado nada até o momento, né? Bom, quanto aos bovinos, tranquilo, né? Tudo certo, né? Tudo certo, bovino Daniel. tranquilo. E ovinos também, Daniel. Ovino também. Essa característica, né, de porte, de tipo de folha, folha fina, folha próxima uma da outra, que favorece o bocado, né, no caso dos ovinos, dos equinos. Então isso faz o produtor ter como opção essas cultivares. E, como a Liana falou, o Maasai também lançado para pecuária de corte, para bovino, foi utilizado e é utilizado hoje, né, para equinos, para os caprinos também e ovinos. E aí, com certeza, o Tamani vai ser muito utilizado por conta dessa questão de porte e aí com qualidade. Essa é a grande vantagem, né? Ter um capim com folha desde o chão, que apresenta pouca quantidade de talo, que vai se perder muito pouco desse capim, com a qualidade do Tamani, isso é fantástico, pensando nos ovinos. E claro, pensando nos equinos também, quanto melhor for a qualidade da forragem ofertada, o desempenho animal vai ser auxiliado também. Então isso é muito importante. Mas lembrando, a ideia do Tamani é isso, usar como opção para aqueles produtores que querem intensificar. É um capim que responde a níveis de adubação, que respondem ao manejo adequado, responde por ter grande quantidade de folha. Então isso, como a Liana falou, é o capim com a melhor qualidade de folha. Então, consequentemente, vai produzir mais carne, o desempenho animal vai ser maior, vai produzir mais leite. Isso é o que o produtor tem que levar como lição aqui do Conexão. É realmente uma opção muito interessante de pânico. E um outro uso também, que a gente não falou ainda, é que ela pode ser plantada junto com milho, né? Então ele pode ser usado na integração. É um capim que produz muito bem sementes, então a tendência é o preço da semente ser compatível, né? Ser bom. E por ser de porte baixo, não compete com o milho na integração, né? Então é mais uma aplicabilidade muito boa para ele, né? Bom, só uma observação, a gente tem falado aqui, tem hora que eu falo do BRS Tamani, o Daniel também fala do Tamani, ela fala da Tamani, mas é muito simples, é porque da cultivar ou do capim. Então, exatamente. Então, acho que as duas formas são aceitáveis, né? Ou do capim Tamani ou da cultivar Tamani, né? Tudo bem, então, certo? Vamos em frente, então. Liana, alguma outra informação que você julga importante sobre Sim, nós acabamos não falando ainda, nós não tocamos no assunto ainda, como que ela se compara com o Maasai, né? No fundo, não, né? Então, nas pesquisas de pastejo, que é isso que está no vídeo, né, da Embrapa Cerrados, aliás, foi a Embrapa Cerrados que fez o ensaio de pastejo, foi um ensaio bem bacana Então, ela no fim de 2 anos, dos primeiros 2 anos, na verdade, o ganho por área, o ganho animal por área foi semelhante com o Maasai. Porém, onde que ela entra melhor? Ela entra melhor justamente pela qualidade da folha, que aí o ganho individual por animal, aí é muito maior, de 10% a 15% maior do que no Maasai. Com certeza. Bom, nesse bloco nós falamos do uso do Tamani ou da Tamani, né, pro ovinos. E a gente teve na Embrapa Gado de Corte, eu conversei com o Fernando Reis, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Na verdade ele é cedido, né? Ele é da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fica no Nordeste do Brasil, né? No Ceará. E ele foi cedido para a Embrapa Gado de Corte, eu estive aqui na Embrapa e bati um papo com ele justamente sobre o desenvolvimento do Tamani para ovinos. E a gente vai acompanhar essa matéria agora. Veja aí. Um dos pontos que o Fernando Reis chama a atenção para o capim Tamani é o alto consumo que os ovinos têm no Tamani. E a gente pode perceber isso aqui, né, Fernando? De maneira geral, os ruminantes eles precisam de folhas. E a proporção de folha ofertada pelo capim Tamani, ela é muito grande. Então vejam aqui o grau de consumo dos animais com essa toceira aqui. Então ela está mais ou menos nesse porte e foi rebaixada até chegar nessa condição aqui. Então eles aproveitam bastante a folha que é ofertada por essa variedade de capim, o BRS Tamani. O máximo então de folha, mesmo porque o Tamani tem muita oferta de folha, né? E pouco talo, é isso? E o talo é aproveitável.
Porque Então, é macio, é isso? Pela maciez e digestibilidade. Então os animais, e principalmente os ovinos, que são muito seletivos, é que a gente nota bem o padrão de qualidade do capim. Do capim. E Pelo por isso consumo, o alto consumo. Exatamente. Quer dizer, o consumo me revela que o capim é de alta qualidade porque é muito palatável e é digestivo, é isso? E os ovinos são seletivos, que proporciona essa diferenciação em relação à qualidade do capim. Bom, eu não quero crucificar aqui outras variedades que também servem para ovinos, mas comparativamente com outras variedades. Dos pânicos, a gente aposta muito nessa possibilidade aqui do BR Stamani. O Aruana é um capim muito bom, também altamente recomendável, e o Maasai vem como carro-chefe para a implantação de novas áreas, principalmente pela agressividade dele e maior rusticidade, que é um capim que ele vai bem em condições em que a braquiária você pode concorrer relativamente bem. Cada um tem a sua característica e o seu valor, é isso? Exatamente. Nenhum dos três são desprezados, o que vai determinar o uso é a condição para cada um, é isso? Para condições de melhor fertilidade e essa perspectiva da agricultura gerar uma condição muito favorável de solo e de fertilidade, esses capins mais exigentes, sem dúvida, são uma aposta muito interessante. Para deixar o produtor bem informado, quando é que ele deveria utilizar o Tamani? Em que momento? Para as condições de maior fertilidade. Ou seja, um solo de boa fertilidade. E que pequenas áreas, essas manchas mais favoráveis de solo, extremamente recomendável, e também avaliando a característica climática, principalmente de precipitação. Então, locais onde você tenha precipitação de 1.200 acima, ele vai muito bem e a gente recomendaria. Ou seja, é um capim que precisa de água, então, para desenvolver. Dentro dessa linha das principais forrageiras, ele segue o mesmo parâmetro. Tá bem, bom, tá aí então, né, o BRS Tamani, alto consumo justamente pela característica, né, tem os talos macios e palatáveis, ou seja, o ovino acaba aproveitando na totalidade. Exatamente. Informações sobre o BRS Tamani para o uso em ovinos, com o Fernando Reis, da Embrapa Gado de Corte. E a gente segue agora destacando para você informações sobre como você adquirir sementes de alta qualidade, alto padrão da Germipasto. O Guilherme Beretta, mais uma vez, fala do balcão de vendas. O Guilherme está ali no balcão de vendas e vai falar sobre a semente Select Germipasto. Guilherme. Olha, tenha você também aí na sua propriedade as melhores sementes do mercado nacional, em exclusivo a Semente Select, um produto genuinamente Germipasto. Vanilson, o produtor muitas vezes se pergunta, né, como é que chega nesse produto? Qual que é o processo de fabricação da Semente Select? É fácil, Guilherme. Nós somos produtor de semente de pastagem. O que nós fazemos? Nós pegamos as melhores sementes, as sementes selecionadas para chegar até a Select. É uma semente que elas são selecionadas por maior pureza, por maior vigor, passa pelo processo de escarificação, depois ela é aplicada o fungicida, aí depois ela vai chegar a esse produto chamado Select. Então é as melhores sementes, com maior pureza, maior germinação e maior qualidade. Os melhores lotes, né? Não é isso, Vanessa? Os melhores lotes são escolhidos para estar aqui na Semente Select. Um dos processos que talvez é o grande diferencial da Germipasto é justamente a escarificação mecânica, e esse processo, toda a Semente Select da Germipasto obrigatoriamente é feita a escarificação, que serve justamente para quebrar a dormência de algumas espécies que têm esse problema e melhorar aí a germinação de algumas outras espécies. Então, sem dúvida nenhuma, a Germipasto não abre mão, né? Então, antes de incrustar, antes de fazer toda a aplicação do fungicida, nós escarificamos, e é esse produto de excelência que você vai receber aí na sua propriedade. E o grande diferencial, né, Vanilson, é justamente que a Germipasto é uma das grandes produtoras de semente de pastagem. Quais são as cultivares, quantas são e quais são as cultivares que a Germipasto comercializa? Hoje nós temos todas as braquiárias, nós temos todos os pânicos, estilosantes, que é o Campo Grande, e alguma outra variedade assim que o cliente precisar. Então vai estar dentro daquele portfólio, certeza que ele vai ter alguma cultivar que ele precisa, que vai estar ali na nossa tabela. Olha, todas as braquiárias, todos os pânicos, leguminosas, 3 apresentações. Então fique à vontade, você, meu amigo, pegue o telefone agora mesmo e entre em contato com a central de vendas da Germipasto. Hoje nós estamos aqui com toda a equipe, após esperando o seu contato, né? Toda a equipe do Nota 10.
Além de um excelente parte comercial, nós vamos fazer também a parte técnica, que é tão importante para que você tenha sucesso no estabelecimento da sua pastagem. Tá aí os números na tela para você se tornar cliente Germipasto agora mesmo. Não perca tempo, adquira o que há de melhor no mercado nacional. Lembrando que nós temos também convênios, né, Vanilson, com várias transportadoras. Então aquele cliente que liga para a gente lá de Alagoas, lá do Ceará, ele vai receber a semente na sua casa? Com certeza, Guilherme. O cliente que precisar a partir de 20 quilos, nós já entregamos para ele. Então, às vezes o cliente fala, não vou ligar porque é muito longe. Não, nós temos as transportadoras que vai entregar até a sua residência. Ou 20 quilos, ou 40 quilos, ou 100 quilos, que seja. Então, a partir desse volume, de 20 quilos, já entregamos para o cliente, Guilherme. Então, fica à vontade em ligar para nós. Lembrando que as chuvas já estão ocorrendo, pelo menos aqui no centro-sul do país. Então esse é o momento certo de você fazer definitivamente o seu plantio. Tá aí os números na sua tela mais uma vez para você entrar em contato agora e comprar aí as melhores sementes do mercado nacional. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Lá no nosso endereço eletrônico que está aí na sua tela, você também encontra o representante próximo a você. Nós temos lá o mapa do Brasil. Você simplesmente vai clicar aí no mapinha do seu estado, lá vai ter os dados desse representante e aí você tem a oportunidade de fazer contato com ele. Nas mídias sociais, a Germipasto também está presente, tanto Facebook como também Instagram. E no YouTube, você que curte os bons vídeos da empresa, lá você tem todo esse material à sua inteira disposição. Vanilson, que pena, está chegando ao fim a nossa participação, né, na manhã desse sábado. Então vamos nos despedindo. Um grande abraço a todos, bom fim de semana e até sábado que vem. Até a próxima, Guilherme. Você, Vanilson. Um abraço a todos e um bom descanso. Até lá, um abraço. Até a próxima. Obrigado, Guilherme Beretta, obrigado também ao Vanilson Soares. Esse foi o último balcão de vendas do programa de hoje, mas olha, lembrando a você que os nossos telefones estão à sua disposição hoje sábado até às 12h30 no horário de Brasília, viu? Pode pegar o telefone e ligar para a gente a qualquer momento até às 12h30 hora de Brasília para você fazer bons negócios aqui na Germipasto. Bom, e a gente segue agora com mais uma matéria, vamos para o Mato Grosso, região do Pantanal do Mato Grosso, Poconé, Fazenda Promissão. E olha só que interessante, viu? A variedade de cultivares, incluindo o tamani, nessa fazenda são motivos de satisfação e de grandes resultados na Fazenda Promissão lá no Mato Grosso. Veja aí. Vitor Hugo, ele é um cara que gosta de bastante tecnologia, né? Já está com a gente há 3 anos, né? Já é o 3º ano, está indo para o 4º ano agora de plantio. E ele viu um diferencial na Germipasto, né? Ele viu um diferencial no trabalho que a gente, junto aqui com ele, acompanhando. E ele abriu as portas da fazenda para a gente, com as variedades novas, com a VDTech. Ele é um cara que gostou demais da VDTech, né? E desde esses 3 anos aí tivemos excelentes resultados. A semente germinou ótima, muito bem, e ele ficou muito satisfeito. A gente tem a Azuri, né? A gente tem a Mombasa, tem o Aruana e agora mais próximo o Tamani. A gente começou plantando Azuri, e aí da Azuri foi aparecendo outra variedade e são uns capim muito bons que tem dado resultado na fazenda. Ele é muito bom, tanto faz para o gado quanto faz para os animais, e geralmente aqui sempre é mais dos cavalos pantaneiros, né? E aí a gente começou plantando Azuri e aí foi conhecendo outras variedades da semente que a gente conseguiu comprar mais através da Germipasto. Foi com a Germipasto que a gente viu a semente encostada e muito melhor, né? Ela segura mais um pouco na terra e muito depois que é coisado, ela é muito mais rápida para estourar e a semente vem com mais força. A rebrota é muito boa. Excelente. É como vocês estão vendo os animais aqui atrás. Os animais sempre gordos e ele é muito bom para rebrota. A rebrota dele é muito bom, é rápido.
uma semente muito boa, né? Resultado mais rápido e também tem a maquininha, né? Que a gente conseguiu comprar uma agora, né? Antes a gente alugava, agora conseguiu comprar uma, muito melhor. Em todos os pastos que a gente plantou, desses 3 anos para trás, é só com a Visiotec. Menos desperdício da semente, né? Você vai bem preciso e logo você já vem com o trator incorporando atrás. Vem com ela na frente e vem com o trator incorporando atrás. Tá então a fazenda Promissão lá no Mato Grosso, que utilizou também o BRS Tamani, as cultivares da GM Pasto. Que resultado fantástico, né, Daniel? Com certeza, Éder. É uma fazenda que utiliza não só o Tamani, o Zuri, outros materiais, semente Select. E tá aí o resultado para você, produtor rural, copiar o que a Promissão vem fazendo ali no Mato Grosso e também ter esses mesmos resultados. Entre em contato com a equipe Nota 10 e faça um bom negócio. Com certeza. Bom, a gente volta aqui para continuar o bate-papo com a Liana Yankee, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, falando sobre essa cultivar especificamente, BRS Tamani, o primeiro pânico híbrido da Embrapa. Do convênio Embrapa Unipasto. Convênio Embrapa Unipasto, né? A Liana, que é, segundo o nosso diretor Leonardo, é a mãe dos pânicos lançados. Mombaça, me ajuda aí, vamos lá. Tanzânia, Maasai, Zuri e Quênia e Tamani. Todos você participou, né? Todos. Bacana. Bom, tem outros na gaveta guardados também? Para os próximos anos? Ainda não, ainda no momento não, mas agora a gente já tem um novo colega, o Matheus, que logo ele estará aqui falando. Né? Não, ainda não, também tá já. Cedo, a idade já pode, mas. Não, tá cedo, a idade já pode, tá jovem ainda. Bom, Daniel, a gente volta aqui para falar com a Liana e o assunto está bem interessante porque é uma ideia da GM Pasto começar a levar para o produtor rural informações sobre as cultivares que o produtor vai usar na fazenda e nem sabe muitos detalhes do desenvolvimento, né, Daniel? Exato, Éder. O produtor tem as tradicionais, aí tem material que foi lançado em 80, 82 e sempre a Embrapa vem lançando novos materiais e a Germpass colocando, outras empresas também colocando à disposição do produtor. Mas é importante, principalmente esses materiais novos, né, Éder, que muitas vezes o produtor ainda não conhece, então ter essas informações e ter a oportunidade, como nós estamos aqui em casa com a Embrapa, trazer os pesquisadores, trocar a informação, levar a informação ao produtor rural é muito importante para que ele, na hora de definir, na hora de reformar uma pastagem ou na hora de fazer um investimento, ele ter essas informações e com isso escolher corretamente a cultivar. E é importante, Éder, deixa eu fazer uma pergunta também para a Liana. Fica à vontade. Que é o seguinte. Tá curioso. Onde utilizar? A gente falou, né, a importância de escolher corretamente a cultivar. Com relação à fertilidade de solo, principalmente, que o produtor, quando fala em pânico, né, de maneira geral, ele sabe que os pânicos são cultivares mais exigentes por produzirem mais. Como que o Tamani se comporta nessa situação? Que tipo de outro material que o produtor tem na propriedade, de repente o próprio Tanzânia ou Mombaça, ele poderia falar, não, nesse solo eu posso colocar Tamani? O Tamani é também típico de pânico máximo, né? Apesar do porte não ser típico, mas ele é recomendado para solos de média, alta fertilidade, solos corrigidos, ou então após culturas anuais, onde o solo já é corrigido, né? Então, nesse tipo de solo ele vai bem. Ele não deve ser usado de jeito nenhum em solos que alagam temporariamente, porque ele não tem tolerância ao acúmulo de água, encharcamento no solo, né? Então, isso de jeito nenhum. Ele tem se mostrado muito bem também melhor que os outros em relação às geadas, né? Então, assim, Dourados, ele foi avaliado no sul do estado. Você disse que até no Rio Grande do Sul foi avaliado também? Ele foi avaliado no Rio Grande do Sul. Agora, o Rio Grande do Sul já tem, ele foi avaliado em Bagé, né? Então, lá tem uma geada depois da outra, é bem frio. Nessas condições, ele sofre, né? Assim, os outros sofrem, mas mesmo assim, ele é melhor do que o Maasai, melhor do que o Tanzânia, né? Nessas situações. Agora, mais para cima, onde não tem tantas geadas assim, ele foi melhor do que os outros. Foi melhor que Mombaça, melhor que Maasai, melhor que Zuri. Então, ele tem um espaço nesse tipo de ambiente. Tá. Né? Você já tocou nesse assunto, mas eu quero voltar nele na integração. Você disse que pode ser consorciado, plantado junto com o milho, né? Isso. Vamos voltar nesse assunto novamente para a gente discorrer um pouquinho mais sobre o uso na ILP.
É só com milho? Então, a BRS Tamani, ela foi lançada em 2015, né? Então, é muito novo. Não deu tempo ainda, né? Nós não temos ainda todas as informações, né? Eu falei que o esqueleto nosso é aquela avaliação em parcela, depois ensaios regionais e sob pastejo, e aí acompanha o que eu esqueci de falar, né? Que a gente avalia para estresses abióticos, vê pragas, doenças, estresses bióticos, né? Agora, o uso, aí assim, a gente não tem como testar todos os usos, claro, né? Então, ou seja, a pesquisa ela não para, tá em né? teste. A pesquisa não para. Ela é lançada, né? Põe o produto no mercado, a cultivar no mercado, para atender a demanda necessária que é para bovinos, né? E para essas questões para a troca de cultivares, né? Não é, Daniel? Isso. Mas as pesquisas não param, elas continuam, né? Já que é tão novo, né? Então ela está sendo testada, já foi testada semeadura, a competição que ela tem, mas assim, a gente ainda não tem, assim, vamos dizer, um portfólio, um protocolo para poder dar para vocês ainda não. Vou aproveitar aqui, Éder, fazer mais duas perguntas, que são as perguntas que com certeza os produtores querem. Com relação à textura de solo, se tem alguma restrição, solos mais argilosos ou solos arenosos. E a pergunta que o produtor sempre faz, que é, ele suporta pastejo? Como é o capim com relação a... Ele tem receio em função do porte em não suportar pastejo. Tem alguma restrição? Começando pela última primeiro, né? O pastejo recomendado nessa cultivar, porque por ser de porte baixo, é a entrada dos animais quando ela está em torno de 50 centímetros de altura, então é bem pouquinho, né? E a saída metade, então mais ou menos 25 centímetros já tira. No norte do Brasil, na Amazônia, ela foi testada lá aí é um pouco mais baixo isso. Mas aqui para os cerrados, aí a gente fala 50 a 25. Ela tolera bem o pastejo, ela pode ser, teoricamente, pode ser pastejada mais baixa, né? Só que assim, esse limite que a gente fala é o limite onde você tem a melhor produção com a melhor qualidade. Se você deixa passar mais tempo, demora para pôr os animais, vai ter mais produção, mas vai ter menos qualidade. E se você abaixa muito, você acaba tendo menos produção depois e qualidade. Então, por isso que a gente fala que o pastejo é naquela faixa, né? Quanto à física, a textura do solo, quanto mais argiloso, o que a gente fala que tem que ter uma boa fertilidade, são solos corrigidos. Quanto mais argiloso, menos fósforo tem que colocar. Quanto mais arenoso, mais nutrientes tem que colocar. Mas com relação a não tem limitação, assim. Lógico que muito argiloso, nenhum deles gosta, né? Muito. Dificuldade em emitir raiz. Onde compacta muito, assim, não gosto, mas assim, você tem que manejar o pasto, a adubação, os nutrientes para ela, de acordo com essa textura do solo também, né? Muito bem. Bom, Daniel, eu gostaria de conversar mais com a Liana, viu? Eu também. Faz o seguinte, o diretor está com a gente aqui, convidar para voltar, para falar novamente mais informações sobre o tamanho. Por mais que a gente tenha perguntado e falado, tem muitas dúvidas ainda, né, Daniel? Tem. E os outros materiais, o Zuri, o Kenny. Então já está convidado para voltar, viu? Obrigada, eu espero que... Obrigada, eu gostaria muito, eu espero que quando voltar já vai ter mais boas recomendações para a gente poder passar para o produtor. Tá bom. Então, por hoje, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Éder. Foi um prazer, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Daniel. Daniel, um abração para você. Um grande abraço, Éder. Um abraço, Liana. Um abraço a todos os produtores. Até a próxima. Até a próxima. Bom, só para a gente finalizar aqui, lembrando que a Germe Pasto também está na Rede Mundial de Computadores, no Facebook, procura lá Germe Pasto, procura também no Instagram Germe Pasto, só colocar Germe Pasto, aparece para você ali, viu? Qualquer coisa, vá no Google e veja lá, Germe Pasto no Facebook, a gente vai aparecer lá, tá certo? Bom, o nosso site, germepasto.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, semana que vem tem mais, hein? Fique ligado. Durante a semana, nós participamos também da programação do Canal do Boi com o Guilherme Vereta, fique atento e a qualquer momento nas mídias digitais e também aí no nosso site. Abraço para você, muito obrigado, até o próximo programa.